Oi, meus amores, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Vamos mais uma aula na presença do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Balbi, sou uma das professoras da Escola Bíblica Dominical na Sala das Mulheres. Amém? Então, antes de começarmos, nós vamos orar pelas ofertas, na sequência nós vamos orar pela aula e que a presença do Senhor se faça em nós, para que possamos aprender um pouquinho mais da palavra dele em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar nas nossas mãos as nossas ofertas e orar em nome de Jesus. Amém? Pai nosso, eu te louvo, te agradeço, Senhor amado, por este momento em que podemos entregar as nossas ofertas diante do teu altar. Que possamos, Senhor amado, receber das tuas bênçãos em cada momento das nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar, Senhor amado, a cada uma que está neste momento com as suas mãos levantadas, entregando no teu altar, entregando para a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. E em nome de Jesus também, Senhor amado, coloco diante de ti esta aula, Pai, que teu Espírito Santo, Senhor amado, possa nos conduzir a toda a verdade, Senhor amado, que teu Espírito Santo nos mostre, nos revele, nos ensine, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Vamos então à aula. Antes, separa a sua oferta, deixa de lado aí. Na próxima oportunidade você entrega na casa do Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, vamos à aula então. O título dessa aula chama-se Espírito e Vida vem do Senhor. O texto base que nós vamos usar, né, para essa aula está em 2 Pedro 1, de 3 a 4. Diz assim: Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. E o texto continua: havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Vamos lá. A pergunta que não quer calar nesses últimos tempos é que se realmente amamos a Deus e se estamos atentas à voz do Espírito Santo. O Senhor ele tem falado muito aos nossos corações, né? A gente já tem visto que as palavras, a pregação, a leitura da Bíblia sempre tem nos levado a respeito das promessas do Senhor, dos dons do Espírito Santo, a segunda vinda, dias difíceis, dias trabalhosos. Nós temos ouvido muitas pregações nesse sentido. Se estivermos atentos a esta palavra, a palavra do Senhor, esta palavra ela será transformadora para as nossas vidas. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e a partir deste momento em que nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus se cumprir, ela se cumpre em nossas vidas. Só que nós precisamos estar atentas e não estar dispostas a fazer isso, em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos em 2 Pedro 1, de 3 e 4, a princípio ele parece um pouco difícil de entendimento, mas se você ler pausadamente, você pode entender e vai ficar muito claro para as vossas vidas. Para vocês entenderem melhor o que diz respeito. Diz que Deus, ele nos deu de tudo que precisávamos para viver uma vida de honra e glória a Ele, prestando um culto somente a Ele. Dessa forma, Deus reforça essa condição, informando que Ele nos entregou valiosas promessas para que pudéssemos estar nele e fora do mundo. Amém? Fora do mundo que eu digo, né? Lembra que a palavra, que não vos peço que tires do mundo, mas livros do mal. Fora do mundo que eu digo, assim, estar nele, mas afastado do mundo. Amém? Infelizmente, a maioria das pessoas hoje, elas vivem de maneira a querer que a palavra se encaixe nela, a igreja se encaixe nas necessidades dela. E isso contraria toda a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina a estar nós na presença do Senhor fazendo a vontade dele, e não as nossas próprias vontades. Amém? Para vocês terem uma ideia a respeito da palavra, da vida, do Espírito, em João 6,63 diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida.
O que é receber essa palavra que tem poder em si mesma para gerar vida? Qual o propósito para qual nós fomos chamadas? Para estar na presença do Senhor. Normalmente, o que gostamos de fazer não é o que Deus quer que façamos, não é a vontade de Deus. Ele define, ele mostra, ele tem propósito sobre as nossas vidas e normalmente esse propósito não casa com a nossa vontade, não casa com aquilo que a gente gosta de fazer ou que aquilo que a gente talvez tenha habilidade de fazer. Para que possamos estar por completo na obra do Senhor, nós precisamos cancelar a nossa vida anterior e permitir que a nossa vida seja, uma nova vida seja formada através do Espírito Santo. Olha o que diz em Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha isso! Nós sabemos que se nós estivermos na presença do Senhor, apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bênção pura sobre as nossas vidas. Graças a Deus por isso. Nós fomos chamadas e escolhidas por Deus e nesse chamamento, nessa escolha por Deus, nós temos uma identidade no reino de Deus, para a glória dele. E quando não atentamos para a vontade do Senhor, nós nos perdemos. Perdemos a bênção e perdemos o propósito. Como é ter uma identidade no reino de Deus? Nós somos conhecidas pelo aquilo que nós fazemos na obra. Nós somos conhecidas como uma filha amada, uma filha que serve à obra do Senhor, que tem uma identidade dentro do reino do Senhor. Eu estava analisando essa questão de identidade e todos sabem que eu sou contadora e mexo com muitas empresas, né? E tem algumas pessoas que estão em algumas empresas que elas têm uma característica, uma identidade dentro daquela empresa. Então, às vezes, você não conhece a pessoa, mas ela tem a identidade do cargo que ela ocupa. Ou é o dono da empresa, ou é o departamento pessoal, os recursos humanos, ou o departamento financeiro. Então, a pessoa que ela quer conversar com alguém da empresa, ela fala assim, olha, eu quero falar com determinada pessoa que cuida do departamento pessoal, por exemplo, ou que cuida do departamento financeiro. E eu fiquei imaginando que mais ou menos seria isso, né? Deus, ele nos dá uma identidade falando assim, eu quero falar, eu quero tratar com essa pessoa que cuida dos meus servos, que cuida dos meus filhos, que apacenta as minhas ovelhas. Essa é uma identidade soberana sobre as nossas vidas, que Deus nos dá. Uma identidade de servidores do reino, em nome de Jesus. Eu, analisando essas duas coisas, eu percebi que essa identidade que Deus nos dá é algo tremendo sobre as nossas vidas, porque é Ele que nos dá. Nós não fomos jogadas de qualquer maneira para fazer qualquer coisa. Não, nós somos colocadas com um firme propósito, com um chamamento, com uma escolha do próprio Deus para fazer aquilo que precisamos fazer em nome de Jesus. Amém? Perseverar até o fim. Permanecer no centro da vontade do Senhor é a chave para que o propósito do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Precisamos entender que nascemos da vontade de Deus. Amém? Diz em João 1, 12 e 13, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Percebe que nós não nascemos da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nós nascemos da vontade de Deus. Hoje você é uma filha abençoada, nascida de novo, nascida por Deus, nascida no Espírito Santo em nome de Jesus. O texto que nós lemos
diz algo muito claro e evidente para que nós passamos a ser coparticipantes ou fiquemos participantes da natureza divina, da natureza de Deus. E como é que nós sabemos e que Deus falou conosco e qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas? Como é que a gente vai participar dessa natureza divina? Nós precisamos entender que para Deus é muito fácil falar conosco, só que às vezes a gente não ouve. Como é que Deus pode falar conosco? Como é que Deus, quando a palavra é revelada aos nossos corações, como que eu sei que Deus falou comigo? Tem algumas dicas que a gente pode usar. A primeira dica que a gente pode imaginar é que quando Deus fala através do Espírito Santo, ele revela aquilo que ele quer, ele usa algumas maneiras para fazer isso. Uma dessas maneiras é através da pregação da palavra. Quando você vai ao culto, você ouve uma palavra, presta atenção naquela palavra pregada, e aquela palavra, você entende, você aceita aquilo com uma forma muito clara no coração. O ouvido ouve o que está sendo dito e aquilo entra em nosso coração e você percebe, entende qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, através da pregação revelada, pregação falada, a pregação é revelada. A vontade de Deus é revelada em nossas vidas. Outra maneira de você entender qual é o propósito e que Deus fala contigo é quando você se propõe a fazer algo na igreja e que você recebe uma oração ungida de uma pessoa que tem autoridade espiritual sobre você. Um pastor, um obreiro, alguém que está acima de você, que te unge, ora por você para que você faça o que tem que ser feito na obra do Senhor. Uma outra maneira que Deus fala aos nossos corações e que mostra os propósitos deles é através da leitura de uma passagem bíblica. Aquela passagem que você lê e você entende, você tem uma compreensão perfeita daquilo, da vontade de Deus para as nossas vidas. Você lê um texto e aquele texto se abre diante de você. Não é só um livro que tem várias letras escritas, passa a ser algo no seu coração, passa a ser algo de entendimento na sua vida. Outra maneira que Deus usa e que Ele mostra é um sonho, uma visão, mas não é qualquer sonho, qualquer visão, sem pé nem cabeça. É uma visão e um sonho que tem começo, meio e fim. É uma das maneiras que Deus tem para falar com nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, ele faz cumprir a sua vontade, pois palavra alguma vem sem que ela tenha a capacidade de se fazer cumprir por ela mesma, em nome de Jesus. Em Lucas 1,37, o anjo, quando anunciou Maria que ela estaria grávida e que ela nasceria dela o Salvador do mundo, ela questionou ele. E em Lucas, nesse texto de Lucas 1,37, diz o seguinte, o anjo falando para Maria, porque para Deus nada é impossível. É nessa palavra que precisamos confiar. Para Deus não há impossível. Nós precisamos crer nisso, que quando Deus revela, ele faz cumprir. Basta que estejamos no centro da vontade dele, permanecendo na vontade dele em nome de Jesus. Não precisamos, um segundo ponto que nós precisamos analisar, que nós tentamos e compreendemos a análise, diz que nós não precisamos entender para crer, basta prosseguir. Na medida que vai crescendo, na medida que você vai prosseguindo, você desenvolve a capacidade de chegar ao destino dentro da vontade de Deus. Você vai fazendo aquilo que Deus vai mostrando, vai desenvolvendo a unção do Senhor sobre a sua vida. O pensamento, a vontade, a execução, todas em função daquilo que foi proposto para você fazer. Em Jeremias 1,12, lembre-se que Jeremias ele recebeu várias visões do Senhor. E cada uma delas ele teve a resposta do Senhor. E nesse versículo de Jeremias 1,12, o próprio Senhor disse a Jeremias, diz assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Todas as visões que Jeremias recebeu do Senhor, Deus falava com ele, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir.
tudo que ele disse para Jeremias se cumpriu e se cumprirá ainda, porque tem profecias ali que ainda não se cumpriram, mas estão para se cumprir em nome de Jesus. Amém? Em terceiro item, terceiro ponto, para que possamos entender a respeito do propósito nas nossas vidas. Para tomar posse, precisamos compreender que a nossa fé será provada. As aflições, dores, provações sejam colocadas para que a promessa seja cumprida, para que sejamos merecedoras da promessa, seremos testadas. Como que você pode entender isso? Vamos voltar um pouco lá, depois que o povo hebreu saiu do Egito e perambulou 40 anos sem a necessidade efetiva, porque nós sabemos que eles ficaram no deserto 40 anos, porque murmuraram, porque não creram na palavra de salvação, de libertação, não creram e murmuraram. E Deus falou que nenhum daqueles que estiveram ali, né, murmurando e reclamando, entrariam na terra prometida. E em Deuteronômio 8, 2 diz assim, Moisés falando, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Olha que coisa. O Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas, Ele coloca o desejo de servir a Ele no nosso coração, mas muitas vezes, na maioria das vezes, esse propósito ele vai ser colocado à prova. Todas as coisas que vão acontecer nas nossas vidas, a gente pode entender que Deus está testando a nossa capacidade de obedecê-lo ou não, de estar prontas para receber a promessa, de estarmos prontas para fazer com que o propósito do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Eu analisando isso, o pastor Hilde ele estudou muito a história de Davi, né, que mesmo em todas as situações que ele passou, ele não se desviou do propósito. Ele cumpriu o propósito de ser rei, ele gerou outros reis, o rei, né, o próximo rei, Salomão, e ele cumpriu, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sendo chamado na tenra idade, ele enfrentou muitas situações com o gigante, a própria perseguição de Saul, ele enfrentou tudo isso e concluiu aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. Em contrapartida, eu me lembrei de Sansão, que infelizmente, né, ele esperou uma vida inteira para só aí cumprir o propósito do Senhor. Ele se deixou levar, foi intimidado, foi induzido a estar contra a palavra de Deus, contra o propósito que Deus tinha sobre a vida dele de nazirismo, por ele ser nazireu, acabou se envolvendo com uma mulher filisteia e acabou acontecendo o que aconteceu com ele. Foi preso, ficou muitos anos aprisionado, cego, e no último dia que ele estava ali já praticamente morto, as forças foram recuperadas e ele destruiu todo aquele povo que estava ali reunido, né? Inclusive a ele mesmo. Então, nós vemos duas situações de uma pessoa que esteve nos caminhos do Senhor, foi provado sim, mas permaneceu e cumpriu o propósito do Senhor, e por outro lado, uma pessoa que teve várias situações de tentação, de aflição, de dor, e sucumbiu, e só teve êxito porque reconheceu que no final da vida, né, praticamente, reconheceu que Deus era soberano na vida dele e deixou que o propósito de Deus se cumprisse. Mas passou por maus bocados, muito maus bocados, de ter os olhos perfurados, de viver como escravo e tudo mais. Então precisamos estar atentas a essa informação, porque frequentemente nós somos alertadas. Sabemos que o caminho a ser trilhado só é possível através da ação, da ajuda do Espírito Santo. O inimigo ele vai tentar de todas as maneiras nos desviar do foco, vai tirar da presença do Senhor, vai tirar a atenção da palavra, da promessa. Ele usa das artimanhas dele para roubar a promessa do nosso coração, e não podemos permitir isso. Precisamos estar atentas, precisamos
estar buscando ao Senhor, para que isso não aconteça nas nossas vidas, que nós estejamos, além de nos dispormos a fazer a obra do Senhor, nos dispomos a executar a obra do Senhor, de estarmos atentas ao Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda, Ele que nos conduz a fazer aquilo que deve ser feito na obra do Senhor. Paulo, ele alertava Timóteo, né? Paulo, ele foi um discipulador, foi apóstolo, e ele ia às cidades, viajava, e ali ele começava uma obra de evangelização, montava, vamos dizer assim, um ponto de pregação e ensinava algumas pessoas e deixava naquele lugar e ia para outro lugar para montar, né, vamos dizer assim, outra igreja. E Timóteo era um desses discípulos que ele ensinou a cuidar de uma igreja. E num instante que ele revelou a palavra do Senhor para Timóteo, numa das cartas, que ele já estava longe, afastado de Timóteo, ele mandava cartas para todos eles, né, daqueles que ele colocou para cuidar das igrejas. 1 Timóteo 1,18 diz assim: este mandamento te dou, filho meu, ou meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Olha que interessante. Paulo tinha ensinado muitas coisas para Timóteo, e neste momento ele escreveu uma carta para ele, dando algumas orientações, e uma delas foi essa: não perca o foco. Lute pelas promessas que foram feitas para você, para que essas promessas se cumpram, para que elas se tornem realidade. Lute, combate, faz aquilo que é necessário, porque essa promessa não se perca no meio do caminho. Não, da mesma maneira, você recebeu uma promessa, se você sabe qual é o propósito do Senhor para a sua vida, não desdenhe, não deixe para lá. Faça com que tudo que aconteça na sua vida, faça com que a sua vida esteja pautada nessa promessa que você recebeu, no propósito que você tem para cumprir na sua vida com relação à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Em Marcos 7,13, diz algo interessante também. Diz assim: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis e fazei muitas outras coisas semelhantes. Olha o que ele está falando. Que por causa da tradição, pode ser que você esteja invalidando a palavra do Senhor na sua vida. Qual a tradição? Lembre-se que aquelas pessoas que estavam ali no tempo de Jesus, né, nós estamos falando em Marcos, então Jesus está falando naquele tempo. Muitos fariseus, os escribas, os maiorais da sinagoga, todos eles conheciam a palavra de Deus, a Torá e o Talmud, que eles conheciam com muita propriedade. Mas eles invalidaram todo aquele conhecimento que eles tinham pela tradição que eles mesmos criaram, eles mesmos transmitiram, e invalidaram tudo que tinham ouvido e ensinado, porque não acreditaram que Jesus era o Salvador. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Não acreditaram, não quiseram largar a mão das suas próprias convicções, não quiseram largar a mão daquilo que eles tinham como autonomia ou como soberania sobre as outras pessoas, para entender ou para perceber que Jesus era Filho de Deus. E aconteceu tudo que a gente sabe que aconteceu. Sabemos que foi tudo propósito do Senhor, mas nesse texto ele está falando: não invalide a promessa por causa da tradição, que a gente mesmo acaba transmitindo para as pessoas. Não invalide, não deixe para lá. Faça com que essa palavra se torne uma verdade na sua vida, um propósito do Senhor, fazendo com que a promessa se cumpra, fazendo com que a sua vida esteja pautada nas mãos e na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muitas coisas a gente tem percebido e tem notado a respeito da palavra de Deus, que a coisa está se estreitando. No final, né, eu queria até comentar com vocês a respeito destes propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas. O primeiro deles são a respeito dos dons ministeriais. Nós sabemos que são 5. Em Efésios 4:11, ele declara para a gente:
apóstolo, profeta, professor ou mestre, doutor, né? Evangelista e pastor. 5 dons ministeriais. A princípio, cada um de nós se encaixa em numa dessas 5 classes, vamos dizer assim, nesses 5 dons ministeriais. A gente não vai ter tempo de explicar a cada um deles, mas saibam que o Senhor, ele tem propósito nas nossas vidas. Ele quer cumprir a vontade dele. Ele nos traz promessas pela pregação revelada, pela leitura da Bíblia revelada, por uma visão, por um sonho, por uma oração ungida que recebemos. Em nome de Jesus, que essas promessas não se percam nas nossas vidas, que nós façamos como Paulo disse para Timóteo, milite a boa milícia, para que essas promessas não se percam na sua vida, para que elas se cumpram em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar neste momento, falar com cada uma de nós, falar a cada uma de nós, em nome de Jesus, entregando as nossas vidas ao Senhor, para que a vontade dele se cumpra e para que nós possamos estar atentas, sempre atentas à voz do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Pai amado, poderoso é teu santo nome. Glorifico a ti, glorifico o teu santo nome e clamo o teu poder, clamo a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Que teu Espírito Santo nos ajude neste caminho, nos ajude a trilhar este caminho da promessa, do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Que a tua graça, o teu amor, a tua unção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, que estejamos sempre atentas, alertas, Senhor amado, à tua voz, a voz do Espírito Santo, Senhor amado, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade tua, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, porque tu és Deus, único e soberano sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém? Vamos então à lição de casa? Pronto. Então vamos lá. A lição de casa, temos lá um questionário online. Acredito que está tudo legal, vocês têm conseguido responder de maneira legal, eu tenho percebido, e não tenham pressa para responder, né? Façam com calma, tem muitas referências bíblicas que vocês possam responder de acordo com a palavra de Deus, com atenção. E uma outra questão que eu quero levantar para vocês, a respeito da palavra do Senhor, a respeito da promessa. A pergunta é, você tem militado a boa milícia para fazer cumprir as promessas de Deus para a sua vida? Essa é a pergunta. Amém? Então, 2 lições de casa. Primeiro é o questionário e outra questão, se você tem militado a boa milícia para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. Amém? Fiquem com Deus. Amo vocês. Em breve, muito em breve, acredito que a aula presencial voltará, até que se cumpra esta vontade, que se cumpra esse propósito de voltar às aulas presenciais, a gente caminha por aqui, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês.